Olá, galerinha! A aula de hoje é como identificar as funções orgânicas no vestibular, tá? Uma coisa você pode ter certeza, você abriu qualquer prova de vestibular, vai estar lá uma questão de identificação de funções orgânicas, tudo bem? Então vamos lá, eu vou tentar explicar com todo cuidado para que você entenda o processo. Então vamos lá. A primeira função orgânica que a gente encontra são as funções que têm a presença da hidroxila. Então, bem aqui eu vou escrever a palavra hidroxila. Tá aqui, ó, hidroxila. Tudo bem? Então tá aqui, hidroxila. Três funções importantes possui o grupo funcional hidroxila. Três, tá? A gente vai começar com esse bem aqui, ó. Toda vez que a hidroxila, o OH, a hidroxila é o OH, ó, vou até colocar bem aqui, hidroxila, OH. Toda vez que a hidroxila vier ligada a um carbono que só faz ligações do tipo simples, olha, a gente vai ter uma função chamada função álcool. Então a função orgânica bem aqui é a função álcool, tá aí, ó. Álcool é toda vez que a hidroxila estiver ligada a um carbono que só faz ligações simples. Aí esse carbono a gente chama de carbono saturado. Não esqueçam isso, por favor. Ok? Bom, uma outra função importante que tem o grupo funcional hidroxila, ó, tá aqui a hidroxila, ó, é quando a hidroxila está ligada a uma estrutura que a gente conhece como benzeno, olha só, tá aqui o benzeno, ó. O benzeno é uma cadeia fechada que possui 6 átomos de carbonos, tá? Com 3 ligações duplas alternadas em movimento. Esse movimento é chamado de ressonância. Como a gente nunca sabe onde estão as duplas, a gente pega e coloca uma circunferência, ó. Tá aqui. Toda vez que o OH estiver ligado ao benzeno, a um anel aromático, nós temos uma função orgânica chamada função fenol. Tá aqui a função fenol. Tudo bem? Temos mais uma função importante que tem a presença do grupo funcional hidroxila, que é essa bem aqui, ó. Toda vez que a hidroxila vier ligada a um carbono que faz ligação do tipo dupla, ou seja, um carbono insaturado, nós temos uma função orgânica chamada função enol. Tudo bem? Elvis, qual é a diferença mesmo? Enol, OH ligado a um carbono que tem insaturação do tipo ligação dupla. Álcool, hidroxila ligada a um carbono saturado, só ligações simples. E fenol, quando o OH estiver ligado a essa estrutura chamada de benzeno. Tá aí as três funções que apresentam o grupo funcional hidroxila. As que mais caem no vestibular são álcool, fenol e enol. Esse cara não cai com bastante frequência porque o enol tende a se transformar em equilíbrio numa acetona ou em um aldeído de acordo com a posição do OH. Tudo bem? Mas tá aí pra gente relembrar enol. Tá aqui ligação dupla, ó, porque tem a hidroxila. Tá aí o enol, certo? Vamos... Agora, uma função orgânica que possui o oxigênio, olha só, o oxigênio, uma função que possui o oxigênio é essa bem aqui, ó. Tá aqui o oxigênio, ó, eu vou colocar ele bem aqui, ó. E entre esse oxigênio, eu vou colocar carbonos, ó. Tá aqui, ó, carbono e carbono. Toda vez que o oxigênio estiver ligado entre carbonos, ou seja, que o oxigênio for um heteroátomo, nós temos uma função também que é muito importante, que é a função que a gente chama de função éter. Tá aqui o éter, olha só, tá aí, éter. Tudo bem? Nós também temos funções orgânicas que têm a presença do nitrogênio, olha só, do nitrogênio. Falou em nitrogênio, falou nessa função orgânica aqui que é muito importante, ó. Se o N estiver ligado a carbonos fazendo ligação dupla, ligação simples, eu vou colocar bem aqui, ó, C. Tudo bem? Vou colocar aqui C e aqui C. Aqui pode ser H e H, tem que estar ligado a carbono. Nós temos uma função chamada função amina. Tá aqui a função é amina, tá? Existem 3 tipos de amina. Existe a amina primária, a amina secundária e a amina terciária. Essa classificação está de acordo com quantos carbonos estão ligados a ela. Olha só, está aqui nitrogênio ligado entre 3 carbonos. Nós temos uma amina chamada amina terciária. Tudo bem? Uma outra função que tem o nitrogênio que é muito importante é essa bem aqui, ó. Eu vou colocar na cor verde, olha só, está aqui. Quando nós temos o nitrogênio fazendo uma ligação tripla com um carbono, ó.
C, fazendo ligação tripla com o nitrogênio, não é a função amina, pelo amor de Deus, é uma função chamada nitrila, e eu vou colocar bem aqui, função nitrila. Toda vez que o N fizer ligação tripla com o carbono, geralmente vem na ponta da molécula esse cara bem aí, tá? Uma outra função que tem a presença tanto do nitrogênio quanto do oxigênio é essa bem aqui que a gente vai ver agora, olha só. O nosso amigo NO2. Se o NO2 estiver ligado a um carbono fazendo ligação simples, dupla, tá? Não interessa, eu tenho uma função que a gente chama de função nitrocomposto, olha só. Nitrocomposto. Tá aí, ó, nitrocomposto, tudo bem? Então até agora foi a função álcool, a função fenol e a função enol. As que tem um oxigênio, um éter, óleo ligado entre carbono. As que tem nitrogênio, tá aqui, as aminas, as nitrilas e o nitrocomposto. Temos uma outra função que tem a letra N, que é muito especial, que é a amida, mas eu vou explicar ela aqui quando ela tá ligado a carbonila, tudo bem? Falando em carbonila, vamos lembrar a carbonila. A carbonila é esse C bem aqui, ó, fazendo ligação dupla com o oxigênio. Esse cara aqui, ó, é a carbonila. Eu vou escrever aqui carbonila, tá? A carbonila é muito importante. Por quê? Porque a carbonila vai me dar 5 funções. E as 5 funções que mais estão presentes em provas de vestibulares, tá? Então vamos começar. Eu vou pegar a carbonila e vou colocar ela bem aqui, ó. Só que eu vou colocar ela em verde, tá bom? Então tá aqui a carbonila, ó. C dupla O. Bem aqui, ó. Vou fazer o seguinte agora, eu vou ligar carbonos aqui, ó. Agora vamos classificar este carbono da carbonila, ó. Ele é um carbono secundário. Toda vez que a carbonila for um carbono secundário, a função orgânica é a função cetona. Olha só a presença da cetona bem aí, ó. Tudo bem? Uma outra função que tem a carbonila é essa bem aqui, ó. C dupla O. Bem aqui eu vou ligar um C, ó. Tudo bem? E em branco bem aqui eu vou ligar um hidrogênio. Agora vamos classificar esse carbono da carbonila. Esse carbono da carbonila é um carbono primário. Toda vez que o carbono da carbonila for um carbono primário, ó, nós temos uma função orgânica chamada função orgânica aldeído. Tá aí o aldeído, olha só. Bom, eu falei 5 funções orgânicas, coloquei 2 até agora, então vamos colocar aqui o C dupla O, vou ligar bem aqui um C, tá? E vou ligar bem aqui, olha só, uma hidroxila. Olha só quem que nós temos importantes aqui. Importante. Nós temos a carbonila e nós temos a hidroxila. Se você pegar essas duas palavras e juntar, você tem um grupo funcional chamado carboxila, olha só. C dupla O, OH, uma das funções orgânicas mais importantes, tanto na química orgânica quanto na biologia. Esse cara bem aqui pertence a uma função orgânica chamada ácido carboxílico. Então vamos escrever, tá aqui o nosso amigo ácido carboxílico. Tá aí, olha só, carboxílico. Tudo bem? Bom, eu falei 5, temos 3 até agora, então vamos lá. Toda vez que a carbonila, olha só, tá aqui, C dupla O. Bem aqui eu vou colocar uma ligação com um carbono bem aqui. Se este C dupla O aqui, a carbonila, estiver ligado a um oxigênio ligado a um carbono, nós temos uma função orgânica chamada função éster. Veja, não dá para confundir éster com éter? Não. Éter singular, ó, só tem um oxigênio, ó. Este tem S de plural, tem 2 oxigênios, ó. Tenta não se perder na explicação, tudo bem? Éter singular, ó. Éster plural porque tem 2 oxigênios, ó. As palavras são muito parecidas, ó. Éter e éster. Éter singular, éster plural, 2 oxigênios, tá aqui, ó. Tudo bem? 1, 2, 3, 4 e vamos para a quinta função orgânica. A quinta função orgânica tem a presença desse cara bem aqui, ó, do chamado nitrogênio. Então vamos lá, eu vou desenhar a carbonila. Tá aqui a carbonila, olha só, C dupla O. Bem aqui eu vou colocar um carbono, só que aqui eu vou colocar o nosso amigo N, olha só. Toda vez que o N, o nitrogênio, estiver ligado diretamente à carbonila, nós temos uma função orgânica chamada amida. Aí rola uma brincadeira bem interessante, ó. Amida, olha só, amida, rodinha. Sempre a amida tem quem? A presença do
Oxigênio, ó. Se um dos ligantes de hidrogênio for o C+O, a função orgânica é amida. Pera lá, tá faltando mais uma pessoa que sempre cai. Esse cara bem aqui, eu vou colocar, eu deixei esse pedaço para explicar ele, olha só. Toda vez que o X estiver ligado a um carbono, pode fazer ligação simples, dupla ou tripla, e esse X for um halogênio, lembra a palavra halogênio? Família 7A, lembra? A família 7A, o X pode ser o flúor, pode ser o cloro, pode ser o bromo ou pode ser o iodo, ó. Se esse X aqui for um desses elementos químicos bem aqui, nós temos uma função chamada função aleto orgânico. Eu vou colocar bem aqui a função aleto orgânico, tá? Tá aí um resumo bem simplificado das funções que mais estão presentes nas provas de vestibulares, tá? Gente, não esquece, por favor, de se inscrever, de indicar o vídeo, de dar o likezinho e apertar lá no sininho. Tudo que é novo você vai receber, tá? Tá aí a revisão, pessoal. Boa prova a todos!